podcast Humanas Comanda! E hoje a gente está aqui para falar sobre a terra no processo de emancipação social durante o feudalismo. O nosso podcast é composto pela Catarina, Bruna, Maria Eduarda, Ana Manfro, Helena, Melissa e eu, Emanuele. Vamos começar o podcast. Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre o que é emancipação social. Vou explicar rapidamente. Então, emancipação significa independente e livre. É alguém que foi liberto de algum tipo de autoridade, intolerância, submissão, coisas do tipo. Ah, então é tipo assim, igual a Larissa Manoela. Ou meu bem, não lembro. É uma das duas atrizes lá. Larissa Manoela mesmo. Ela se emancipou quando, tinha 16 anos. Exato. Sim, Ela já exatamente. podia assinar os documentos de atriz, porque não Exato. Basicamente, é se libertar de algo. Então, assim, emancipação social é o processo que está ligado à liberdade, luta de classes, coisas do tipo. É instaurar um novo modelo social que supere aspectos de um modelo vigente. Maria, fala aí um pouco pra gente sobre o que é feudalismo. Oi, pessoal! Então, o feudalismo, ele, de modo geral, assim, foi um sistema político, econômico e social que se desenvolveu, assim, ascendeu com o fim do Império Romano e talvez por causa disso que ele herdou, talvez não, foi por causa disso que ele herdou algumas características dos povos romanos e foi durante esse período aí que estava ocorrendo a Idade Média que a gente estudou, que foi do século V ao século XV. O que eu falei antes, que ele herdou dos povos romanos, foi essa questão da atividade senhorial, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas antes eu vou terminar de falar. Então, como eu havia falado, surgiu com o fim do Império Romano, mas além dos povos romanos, eles receberam também a influência dos povos germânicos, que nesse caso foi a questão da agricultura, porque era tipo a base da economia feudal, na verdade, Ana. Que daí existiam os feudos, né? Calma, o que era Isso. feudos? Os feudos eram, tipo assim, que a Maria tinha dito que era a base. Os feudos eram basicamente aonde acontecia a agricultura. Porque, esses feudos, eles eram uma extensão de terras. E essas terras eram que faziam a agricultura, né? Porque pra fazer agricultura... E eu lembro do professor falando que terra, na época, era significado de poder. Isso, Sim, era exatamente isso. Por isso que a gente tá falando hoje sobre a emancipação com as terras. Exatamente. Então, pra continuar falando assim do feudalismo, mais ou menos, pra gente conseguir prosseguir, é legal a gente enfatizar muito pras pessoas que forem ouvir o nosso podcast Humanas Comanda, Claro. que durante o feudalismo a sociedade era estamental. Todo mundo sabe o que é estamental? Eu não sei. Eu sei, hein? Explica Quer pra explicar? gente, Ana, por favor. Ana Clara vai explicar. Eu explico, tá? Então, basicamente, sim. É mais fácil com exemplo, mas é quando você tá num tipo de classe social, você, sei lá, você é rico, e daí você nasce rico, no berço de ouro, né? Enfim. Provavelmente mimadinho, mas enfim. pra outra conversa. Não, E daí você... um princeso. Um Enzo. Um princeso. Um Enzo. Uma Valentina. Um Enzo ou uma Valentina, princesos. Exato. E daí você vai morrer Enzo e Valentina. Princesos. Você não vai Princesa, sair berço de ouro. verdade. E um berço Mas de a ouro. mesma coisa o contrário, né? Se você nascer pobre, você vai morrer pobre. E o pobre cada vez fica mais pobre. Vai. Continua. Enfim, gente. E aí, nessa questão de como era a hierarquia social do feudalismo, vale lembrar que tem uma piramidezinha. Então, imaginem aí na cabeça de vocês uma pirâmide. E o topo dessa pirâmide é o clero. E Clara era os quê? os que rezavam. Rezavam, a igreja. Tinha a igreja católica. Eita. Os nobres eram os que Guerreavam. E aí, os servos, adivinha, gente? Não tinham direito nenhum? Não! E, Trabalho. e só trabalhavam? Trabalho. Sim. Pois é. E eram totalmente presos às terras. Totalmente, Tipo, vale enfatizar Tem a isso. questão Exatamente. interessante das taxas, porque, naquela época tinha Muita taxa. pra A mão qualquer morta. coisa que eles tinham. Tá, Se eles tinham que cordeira. pegar alguma coisa que era pro trabalho deles, eles tinham que pagar. Exatamente. É muito engraçado, eu acho essa mão morta Terrível. Cúmulo. o cúmulo É o do começo. cúmulo. Porque se eu tenho um filho, eu sou lá do feudalismo, eu tenho um filho, esse filho nasce, só que aconteceu algum problema e ele morre. Eu vou ter que pagar por 2 mãozinhas, porque são 2 mãos a menos trabalhando exato. no feudo local do senhor do feudal. senhor feudal. Então, vale enfatizar também que durante esse feudalismo existia uma relação entre o senhor feudal, que era o dono do feudo, e os servos. Era uma relação de servidão realmente, onde os servos eles eram todo e completamente submissos aos senhores feudais.
justamente por conta dessas taxas também. Mas eles só tinham que trabalhar realmente, se não trabalhava tinha que pagar taxa, e era isso. Sim. Mas outra coisa que as pessoas confundem muito é essa relação de servidão com a suzerania e vassalagem. Que daí já é outra coisa e eu vou explicar agora pra vocês também. A suzerania e vassalagem é uma coisa que acontece dentro da própria nobreza. Então, é uma relação entre nobres. Complementando. Ótimo. Então, gente, se vocês quiserem me complementar, ajudem. Tá bom. A suzerania e vassalagem é quando existe um suzerano e esse suzerano tem um vassalo. Certo. Alguém aqui sabe quem é o superior? O Suzerano. Óbvio. A gente prestou atenção na aula. Ai, que bom. Viu, Luiz? Viu, Kátia? Enfim. Bruno Chico também. Bruno Chico Nós também. esqueceremos. Nunca. Chico Lovers. Chico Lovers. Continua. E o Luiz Lovers também. Luiz Lovers. E Kátia Lovers. Kátia Lovers. Meu Deus. Muitos reis, rainhas. E aí, gente, nesse suzerania e vassalagem, o suzerano, que é o superior, ele tem um vassalo, e aí esse suzerano, ele protege o vassalo dentro do feudo. Porque tem um senhor feudal que comanda tudo aquilo, é o reizão, o chefão. E aí ele escolhe suzeranos pra terem seus vassalos. Então, tipo assim, vamos pensar na escola como, né, suzerania e vassalagem. A nossa sala é um feudo. Aí a gente tem um professor como senhor feudal. E a gente tem, sei lá, a Catarina como suzerana. Essa suzerana vai escolher uma vassala, que pode ser a Helena. E eles... Aí a gente vai ter uma relação de troca mútua, onde, por exemplo, eu, que sou a suzerana, vou fornecer terras pra minha vassala, e a minha vassala, que é a Helena, vai me fornecer proteção em troca das minhas terras, onde eu não vou dar as minhas terras pra ela, eu vou ceder pra ela poder... E parte do meu lucro, geralmente a maior parte, vai pra você. Sim, lembrando que sempre eram os nobres, né? Os servos Apenas, não estavam exatamente. obviamente. Que acreditem se quiserem, quem trabalhava nos feudos. Eita! E é legal também a gente pensar que um vassalo podia ser suzerano De outro vassalo. É muito doido, porque dentro de uma relação disso, a gente poderia ter outras. Então é bem... É porque justamente, a questão é justamente, tipo, todos são nobres. Então, essa questão de, tipo, ser superior ou inferior Não bem, existia, tipo, não existia quase. muito bem. Porque eles eram todos nobres. Não é igual, tipo, um servo, que é totalmente inferior do ponto de vista deles. Tinha os vilões ainda, né? É O verdade. que eram os vilões? Eles eram, tipo, mais ferradinhos que os servos. Eles eram abaixo deles. É que eles meio que não estavam totalmente ligados à terra. Como que funcionava Eles isso? não trabalhavam Se eu não me engano, tipo, eles meio que... Eles poderiam trabalhar em feudos diferentes. Justamente por eles não estarem totalmente presos a uma terra sequer. Eles poderiam trabalhar em mais de um feudo. Ah, que legal. Entendi. É bem massa. É bem massa. Não é bem massa. Bem, falando nos servos, tipo, como a gente já percebeu, eles eram a base da sociedade. Então, tipo, eles não tinham direitos, eles sofriam muito. E essas ações, esses fatores, acabaram trazendo muitas consequências. Entre elas, a principal, as revoltas camponesas. Como é que foi essas revoltas camponesas? Os servos, eles decidiram, tipo, começar a questionar essa submissão que eles tinham às autoridades. Claro. Então, eles, tipo, se juntaram e começaram a fazer uma revolução mesmo. Mas deu alguma coisa ou, tipo, eles não conseguiram Só nada? foi Cara, uma revolução mesmo. Como boa parte das questões das histórias, né? Tipo, os ricos tinham uma vantagem muito maior. Então, as ações dos servos foram reprimidas. Porém, vale se citar que, tipo, as revoltas camponesas, elas foram muito importantes para esse processo de emancipação social. Cara, tipo, outra coisa muito interessante que aconteceu nesse período Foi até... uma abertura de visão pros servos. Teve a Eles abriram os questão olhos. muito importante da criação dos burgueses nesse período também. Com o início dos estados modernos, não foi? Um pouco depois teve isso, que foi Mais tarde. a crise do feudalismo, final ela do- trouxe muitas consequências. Inclusive, as revoltas camponesas foram nesse quesito aí das crises do feudalismo. A surgimento da burguesia, dos estados modernos, tudo tá interligado. Mas isso a Melissa vai falar, né? Então, Helena, e agora falando sobre os burgueses. Os burgueses, eles surgiram durante a Idade Média como uma nova classe social. E eles se desenvolveram principalmente nas cidades. E lá nessas cidades, eles participavam tanto no comércio local quanto no comércio internacional. E aí eles acumulavam riqueza de forma independente da posse de terras. E outra questão também é que os burgueses, eles se dedicaram ao desenvolvimento de habilidades artesanais e técnicas avançadas. E isso acabou fazendo com que a influência deles crescesse
e fez com que eles acumulassem riquezas. E dessa forma eles desafiaram a estrutura feudal, buscando a permanência política e econômica nas cidades. E com as cartas de franquia, os Tá, burgueses... mas o que é carta de franquia? Então, basicamente, os burgueses, que é como a Melissa acabou de falar, eles estavam nos burgos. E os burgos eram lugares separados, tipo, eles eram fora dos feudos. Por que os burgueses foram para os burgos? Porque as taxas dentro dos feudos, para eles poderem fazer a mercadoria deles, para eles poderem fazer o livre comércio, era muito ruim. Porque eles tinham que pagar taxas pro senhor feudal para poder fazer a mercadoria, o livre comércio deles. Os servos, Com no isso. caso. Não, Quem? os burgueses. Os Os burgueses Que foram eram os pros comerciantes. burgos, os comerciantes foram pros burgos por conta disso. Entendi. Esses burgos, os primeiros burgos, foram carinhosamente apelidados de comunas medievais ou cidades francas, que eram os primeiros grupinhos, eu posso falar grupinhos? Acho que grupinhos, Vai dar pra grupinhos entender. de burgueses que tinham autonomia econômica. Ou seja, eles conseguiam se sustentar sem a necessidade de um senhor feudal. E eu acho muito Aí- interessante, rapidão, que, tipo, atualmente a gente acaba tendo uma visão meio deturpada de burguês, né? Porque, tipo, atualmente a gente usa até burguês como uma gíria de uma pessoa bem riquinha. vira o Luiz. O Pois é, burguês uma pessoa do muito mundo. rica. E é engraçado que, então, se a fake gente pobre. estudar na história, eles não começaram como riquinhos, assim. É porque hoje em dia nós temos uma visão de burgueses dada em vista do capitalismo, não no sistema feudal. No sistema feudal é outro ponto de vista, porque é outras atividades econômicas outro que estão sistema, rolando. literalmente. É outro sistema econômico, diferente do capitalismo, que eles são burgueses porque eles detêm o Capital. capital. Enfim. Exatamente, capital, enfim. Durante o feudalismo, o capital era o quê? Eram as terras. As terras. terra Hoje em igual dia, a o que é o poder. capital? Hoje em dia, o capital é a mão de obra. Também, né? Também, bem. Verdade. Pode ser. Capital varia. é algo bem subjetivo. É bem subjetivo. A gente estudou na aula da Moto da Kátia também. BMW. Eu amo. Enfim, cartas de franquia. O que eram as cartas de franquia? Os burgueses eram entre aspas, ex-servos, certo? Então, eles não podiam simplesmente sair ali do feudo. Tipo, tchau, Tchau, senhor vai feudal, embora. tô indo embora. Claro Não. que não. Eles precisavam de um passe, entre aspas, pra conseguir sair desse feudo. E aí que eram as cartas de franquia. Como que eles podiam conseguir essas cartas de franquia pra sair do feudo? Eles poderiam ou pagar pro senhor feudal, tipo, sei lá como arranjar um dinheiro pra pagar, ou eles faziam guerras entre os burgueses e os senhores feudais. Isso Então, tudo só pra eles saírem... só pra eles saírem do feudo pra feudo fazer que eles estavam. para fazer o comércio deles. Ah, tá. Porque o trânsito de mercadorias dentro do feudo não tava rolando, porque basicamente tudo tava indo pro senhor feudal e pra eles não tinham lucro nenhum nisso. Então, os burgueses juntavam um grupinho e travavam guerras contra o senhor feudal. Então, às vezes eles podiam ganhar, às vezes eles podiam perder. E se eles ganhassem ou perdessem, o que acontecia? Se eles ganhassem, eles poderiam sair do feudo. Se eles Aí vem a perdessem, questão da emancipação provavelmente social, que é o eles iam- nosso tópico. Se se ferrar. Tinha essa questão também dentro do feudalismo, que quando as pessoas se emancipavam e esses burgueses eles iam atirando para outros campos de trabalho, a Igreja Católica, que era a chefona da época, era totalmente contra, assim, perseguiam eles. aham. É porque a gente tem que lembrar, né, que o clero, ele tava praticamente no alto da pirâmide. Então, obviamente, ele não ia concordar com essa emancipação. Acho que é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado do podcast. Como que era mesmo? Humanas comanda! Muito obrigado pela atenção. Princesos, nossos princesos. Né, meus pocoyôs? E a gente espera que vocês tenham gostado, porque a gente se dedicou muito pra isso. Sim. E se divertido, porque era porque É claro. Se divertido. E aprendi Além um de pouco mais sobre sim, história. justamente. Exato. Conhecimento. Com certeza. Que a gente aprendeu tudo com eles. Exato. Amamos vocês. Amamos vocês. Beijo! Beijos! Pocoyôs!